Nós começamos o nosso giro de informação falando da nossa enquete, a nossa enquete do dia de ontem. Nossa enquete do dia de ontem, repercutimos aí com você a situação da questão da reforma da Previdência. Foi ontem que nós trabalhamos e abordamos essa situação entre os nossos ouvintes aí do Repórter Cultura. Foi na quarta-feira, nós abordamos a situação ali com inclusive o advogado previdenciarista que esteve aqui conosco fazendo a entrevista. Pois é verdade. Nós temos, no dia de ontem, nós tivemos outra enquete aqui que nós tivemos no dia de ontem. Nós vamos abordar aqui com você. Daqui a pouquinho o Julian passa para a próxima notícia e a gente já aborda aqui a nossa enquete do dia de ontem, então. Isso, a enquete do dia de ontem foi sobre a lei dos vereadores de Blumenau, né? Da aprovação da lei que tramita lá sobre o desconto na taxa de água ali do SAMAI, né? Nos dias que não houver distribuição, abastecimento. Muito bem. Então vamos lá, e aconteceu ontem no Expocentro, em Balneário Camboriú, uma palestra com o ex-ministro da Economia do governo aí Bolsonaro, o Paulo Guedes. Empresários, gestores, representantes de entidades, autoridades, como o governador Jorginho Melo e o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, marcaram presença para ouvir Paulo Guedes falar sobre economia e futuro. E a CDL de Timbó também esteve presente. Temos um vídeo, inclusive, do presidente, né, da CDL de Timbó, nosso querido amigo Cido Gessner Júnior. Vamos acompanhar. Aí, associados e amigos da CDL Timbó, estamos hoje aqui, 25 de janeiro, para participar do evento, da palestra de Paulo Guedes, aqui no Centro de Exposições de Balneário Camboriú. Dê uma olhada como é que está, o povo está chegando. Eu acredito que em mais 15 minutos vai começar o nosso evento. Nós trouxemos uma comitiva de Timbó para participar desse evento e queremos registrar de que na CDL é assim: tire a chave do seu negócio e faça acontecer. O pessoal da CDL esteve participando desse evento lá em Balneário Camboriú. Eu também participei, estive presente juntamente com o Wilson Dirksen, diretor-presidente da Papelão Timbó, o Felipe Dirksen também com a gente por lá. E aí nos encontramos por lá, com certeza, aí com o Cido, com o Emerson, também com o Jaime Odair Bittencourt, presidente do Rotary Clube de Timbó. Estava o pessoal da Germer lá também, da Porcelanas Germer, o Adir, o Jonas, enfim, o pessoal do Timbó também prestigiando e, claro, acompanhando aí o que tem a dizer o ex-ministro da Economia, o Paulo Guedes. Foi uma palestra em que o Paulo Guedes falou de geopolítica, falou do nosso protagonismo, né, do protagonismo que o Brasil pode vir a ocupar nesse momento em que há uma escalada dos conflitos, e ele fala que isso não deve cessar, deve ir muito, muito adiante, até em função da falta de liderança do Ocidente nesse momento. E aí, quando há falta de liderança, não há vácuo no poder, não se deixa vácuo, né? Não tem espaço livre no poder, aí essas ditaduras, onde a democracia não impera, estão acabando com o protagonismo do Ocidente e tomando esse espaço, então, nesse momento. E a tendência, segundo Paulo Guedes, é que essa escalada de conflitos ela não pare tão cedo. E nesse momento, já desde 2022, 2023, o Brasil estaria preparado aí para assumir o protagonismo com os nossos recursos naturais, com o nosso agronegócio como o celeiro do mundo. E se a gente deixar essa vazada passar, a gente pode perder muito, o Brasil pode perder muito. Eu particularmente gostei muito da palestra do Paulo Guedes, é uma enciclopédia ambulante, o homem falou durante 1h30 lá, né, sem apoio somente da sua mente e do seu conhecimento. Eu penso que, como era uma palestra que falaria de economia e futuro, faltou talvez uma cerejinha do bolo ali, que seria falar um pouco mais sobre a economia na prática para o nosso país. O que nós podemos esperar em termos de economia do nosso país, de juros, de taxa de juros, de dólar,
e de investimentos, enfim, o que a gente pode esperar para esse ano de 2024. Isso realmente faltou ali naquela palestra, e pelo conhecimento que ele tem, pela visão que ele tem, certamente poderia passar alguma coisa mais prática também para o empresariado que estava lá. Mas de maneira geral, um evento com muito público lá no Centro de Eventos de Balneário Camboriú na tarde e noite de ontem. Bom, só para a gente passar aqui o resultado da nossa enquete, o dia de ontem, então, nós, na sua opinião, o que poderá ocorrer a partir da aprovação da lei, essa lei que está tramitando ali na Câmara de Vereadores de Blumenau, que não faria com que não fosse cobrado a taxa de água proporcionalmente aos dias em que não acontecer o fornecimento. E aí a gente, com as alternativas que a gente colocou para o nosso ouvinte, a mais votada foi: ao menos haverá alguma compensação financeira para o cidadão. 43,1% das pessoas votaram nesta alternativa da enquete. Na segunda colocação ficou: não haverá mudança. As pessoas acham que mesmo com a aprovação de uma lei como essa, não haverá mudança na prestação de serviço por conta da autarquia. Com 19,5% das pessoas, a alternativa poderá piorar, já que a autarquia pode se acomodar e usar o desconto como justificativa. Já que eu estou descontando o período que está sem água, se ficar 5 dias, você não pode reclamar, você não está pagando, então se ficar 5 dias, 10 dias, pode haver uma acomodação, segundo 19,6% das pessoas que votaram, e com 15,7% a alternativa de que o serviço vai melhorar. Olha só, apenas 15,7% acham que a partir da não cobrança proporcional dos dias não fornecidos, o serviço tende a melhorar. Obrigado para você que participou da nossa enquete do dia de ontem, e a de hoje já está aí à disposição para você votar e participar também. A Piúna tem novo sistema de abastecimento de água da Cazan. O governador Jorginho Mello inaugurou na tarde desta quinta-feira, ontem, portanto, o novo sistema de abastecimento de água de Apiúna, no Vale do Itajaí. O novo sistema da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Cazan, tem investimento de R$8 milhões e vai abastecer toda a população urbana do município de Apiúna. Com isso, a Apiúna passa a ter a maior autonomia na captação e no abastecimento, que até então era feito de forma interligada com a cidade vizinha de Ascurra. Entre aspas, aqui para palavras do governador Jorginho Mello: estou muito feliz em voltar para o Vale do Itajaí para falar de coisa boa e entregar essa importante obra para a população de Apiúna. O novo sistema de abastecimento é mais uma obra de várias que estamos fazendo junto com a Cazan por todo o estado, buscando sempre entregar mais para as pessoas, destacou o governador Jorginho Mello, que inclusive esteve presente também durante a palestra do Paulo Guedes lá em Balneário Camboriú, juntamente com outras autoridades, como o prefeito Fabrício Oliveira, lá do município de Balneário Camboriú. Olha, o Ministério Público apura se Prefeitura de Gaspar cometeu irregularidade ao contratar corretores para avaliar imóveis para leilão. A contratação de 2 corretores para avaliação de imóveis que serão leiloados em Gaspar entrou na mira aí do Ministério Público de Santa Catarina. O órgão recebeu uma denúncia e agora investiga se a Prefeitura de Gaspar teria cometido irregularidade na inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos de avaliação mercadológica, né, de imóveis ali no município. O procedimento investigatório criminal apura os contratos entre o município de Gaspar, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda e Gestão Administrativa, e os corretores de imóveis, o Cleomir Sigel e Dionísio da Silva. Os profissionais em questão teriam sido responsáveis pela avaliação dos imóveis que serão leiloados. Ao todo, 9 imóveis vão ser leiloados nesta sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã. Em nota, a Procuradoria-Geral do município informou que, por se tratar de um serviço especializado e complexo, que não são características comuns de mercado, a contratação foi feita através dessa inexigibilidade de licitação, porém cumprindo todos os requisitos legais previstos em legislação para esse tipo de contratação.
A nota ainda acrescenta que os imóveis são de grande porte e, por isso, a administração municipal entende que o serviço deve ser desempenhado por um profissional que tenha curso específico na área. Muito bem, né? O Ministério Público atuando ali no município de Gaspar, entendendo que pode ter havido algum tipo de favorecimento por parte da prefeitura, e a prefeitura se explicando. Agora, certamente essa situação vai ser investigada para averiguar se essa justificativa da Procuradoria-Geral do município realmente tem fundamento, e é comprovado que certamente Gaspar não teria outros profissionais capacitados para fazer esse tipo de análise. E ainda sobre Jorginho Melo, Jorginho diz que limpeza do rio Itajaiaçu será no primeiro semestre para mitigar danos de chuvas. Durante essa inauguração do novo sistema de abastecimento de água lá de Apiúna, o governador Jorginho Melo abordou as obras de mitigação das cheias que devem acontecer em 2024 no Vale e Alto Vale. Entre os projetos, ele falou da pretensão de iniciar a dragagem do rio Itajaiaçu ainda no primeiro semestre. Jorginho ainda detalhou que para a limpeza do rio estão sendo observadas empresas que tenham condições de executar os projetos. As laterais devem ser cobertas com cimento e telas para que não tenha mais terra e vegetação dentro do rio, disse Jorginho Melo. Durante o encontro em Apiúna, Jorginho ainda falou sobre o veto às emendas do orçamento. Detalhando a parte administrativa do estado, Jorginho contabilizou que as obras de mitigação das cheias do Alto Vale já estão no planejamento e não dependem de indicação orçamentária de parlamentares. Então, esse veto que aconteceu eram de emendas não impositivas para parlamentares, e a justificativa do Jorginho é que já havia um orçamento, ou já há um orçamento previsto, e não há necessidade então dessas indicações de parlamentares. Nessa semana nós repercutimos uma notícia de um ônibus, né, que veio da Bahia e parou em Florianópolis, né, deixando ali várias pessoas no meio da rua. Então, os passageiros do ônibus, alvos de uma investigação que apura aí o suposto envio de pessoas em situação de vulnerabilidade da Bahia para Florianópolis, afirmaram aí que retornavam para Santa Catarina depois de passarem as festas de fim de ano no Nordeste. A Prefeitura de Teofilândia, cidade aí de origem do veículo, portanto na Bahia, também diz que as alegações de que os passageiros teriam sido enviados para Santa Catarina são falsas. Conforme relato dos viajantes, moradores aí de diferentes cidades litorâneas catarinenses que possuem origem nordestina, eles estavam no veículo. Alguns viajaram até a Bahia no fim do ano passado para rever família ou descansar, e o retorno então foi no dia 4 de janeiro. Entre os passageiros que estavam aí no ônibus, estava também um passageiro de 22 anos, um encanador que mora em Navegantes, que relatou que foi até a Bahia para visitar a bisavó e a avó, e na ida optou por ir de avião, mas no retorno veio com o ônibus, que então é alvo dessa investigação. Segundo o próprio, não tinha nenhum morador de rua, todos já têm sua casa, ou própria ou alugada. A investigação teve início em 15 de janeiro, depois de uma denúncia que chegou ao Ministério Público de que a Prefeitura de Teofilândia, no interior da Bahia, enviou o grupo para Florianópolis. O promotor Daniel Paladino classificou o caso como flagrante de situação de indignidade da pessoa humana. O órgão apura inicialmente a suspeita de transporte irregular, violação aos direitos humanos e a facilitação de migração ilegal. Também aí a suspeita de que o veículo não cumpriu o itinerário descrito pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Nas palavras aí do promotor, o ônibus não cumpriu o itinerário que foi informado aí pela ANTT, que seria Teofilândia, Bahia, São Paulo e São Paulo, Teofilândia. Estranhamente, no dia em que ele deveria estar voltando para Teofilândia, ele foi encontrado aqui em Florianópolis, diz o promotor. Algumas informações adicionais aí sobre esse caso que repercutiu inclusive aqui no Repórter Cultura, desse ônibus lá de Florianópolis. A promotoria investigando o caso, agora
pessoas que estavam no ônibus dizendo que não tinha morador de rua, mas por que então o ônibus que deveria estar voltando para Teofilândia e tinha como destino apenas São Paulo estava aqui em Santa Catarina? São algumas questões que devem sim ser investigadas, deve-se chegar à conclusão do que de fato aconteceu. O fato é que existe sim esse tipo de situação, talvez não fossem pessoas em situação de vulnerabilidade, não fossem moradores de rua, mas fossem também talvez uma parcela das pessoas que estejam lá. Eu estou agora, isso não é informação, agora é suposição, tenho que deixar muito claro aqui, que também com essas pessoas que estavam voltando de suas viagens de férias, viessem novas pessoas para o estado, né? Junto com os seus familiares, lá tá muito legal, tem trabalho, enfim, e vamos juntos. Por que o ônibus parar numa área diferente da área em que ele deveria estar transitando e deixando as pessoas? Obviamente porque tinha alguma coisa de errado, né? Tanto que o itinerário não era esse, não deveria estar aqui no estado de Santa Catarina. E eu já mencionei em outra ocasião aqui, de que aqui em Timbó também acontece esse tipo de situação. Por exemplo, nós recebemos uma informação no ano passado ainda, de que um ônibus de transporte e turismo chegou aqui na nossa cidade e também deixou pessoas lá na antiga Unimed, lá na rua Pomeranos. Lá não é rodoviária, lá não é ponto, né? Nenhum ponto de transporte, simplesmente deixou as pessoas lá e as pessoas vieram em direção ao centro da cidade a pé com as suas malas. Por que desembarcar as pessoas? E segundo informações também que chegaram até a gente, esse ônibus estaria vindo do Pará e que isso é uma constante. Era uma constante, pelo menos até aquele período. E o ônibus também não veio na rodoviária, não veio em um ponto específico, deixou lá na antiga Unimed. E as pessoas aí, por que deixar lá e as pessoas virem a pé aqui para o centro da cidade, enfim, apenas com as suas malas? Então é uma situação que tem que ser investigada, é uma situação que esse tipo de transporte tem que ser investigado. Vem gente, nós sabemos disso, nós estamos sendo a nossa região, o estado de Santa Catarina é uma região atrativa, as pessoas vêm para cá para trabalhar e eu digo o seguinte, esses ônibus têm que ser investigados pelo seguinte, porque vem 99% das pessoas que vêm para cá são gente boa, que vem aqui para trabalhar, né, que vem para contribuir com o desenvolvimento da nossa região. Mas a gente sabe também que tem 1% ali que pode estar se aproveitando dessa situação para vir para cá, né, para praticar crimes. Então, basta a polícia militar interceptar o ônibus, pegar a documentação das pessoas que estão ali, verificar a documentação do ônibus se está em dia, se o transporte está ok, se aquelas pessoas que estão ali está tudo certo perante a lei também, tudo certo. Se tá tudo certo, se o transporte está ok, está legalizado, se as pessoas que estão vindo para cá também estão dentro da lei, está tudo certo. Mas a investigação é cabível nesse caso, com certeza. Agora, para fechar o nosso giro de informação nesta manhã, nós vamos falar de Venezuela. Venezuela, a maior democracia aqui do continente americano. Claro que essa afirmação contém ironia. No Brasil, Guiana e Venezuela selam um compromisso de diálogo em disputa por fronteira. Em reunião de mais de 7 horas intermediada pelo Brasil, a Guiana e Venezuela reafirmaram ontem, quinta-feira, o compromisso de não usar força armada durante a construção de um acordo sobre esse Essequibo, território alto de disputa entre os países para a exploração de petróleo. Este foi o primeiro encontro da Comissão Mista de Chanceleres criada pela Declaração de Argile, assinada em dezembro de 2023, para afirmar diálogo de paz. Um novo encontro entre as partes deverá ocorrer no Brasil nos próximos meses. Nas conversas de hoje, de ontem, a Venezuela e Guiana expressaram o entendimento acerca do compromisso assumido na Declaração de Argile para diálogo e a paz. Apresentaram suas propostas de agenda para o trabalho da comissão conjunta e que ficarão para a posterior análise em uma nova reunião que poderá ser realizada também no Brasil, sinalizou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Eu penso
que a Guiana está se colocando em risco aqui, porque não se negocia com ditadura. Não se negocia com ditadura e ainda mais ditadura comunista. Não se negocia. Sentar na mesa para negociar com um ditador comunista? Olha, a Guiana está botando o seu país, a sua autonomia, a sua hegemonia sobre esse território em risco. E por que eu falo isso? Porque tem uma notícia aqui na sequência que diz o seguinte: Maduro diz que acordos sobre eleições na Venezuela estão mortalmente feridos. O presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou ontem também, olha só, ontem, justamente quando estavam sentados aqui no Brasil chanceleres para selar acordo com a Guiana, o Nicolás Maduro, o presidente eleito democraticamente da Venezuela, anunciou o término dos acordos com a oposição para as eleições presidenciais 2024, alegando ameaças de planos para assassiná-lo. Olha, ameaças de planos para assassiná-lo. Os acordos, aliás, firmados em Barbados em outubro passado, durante mediação norueguesa. Lá já estava a Noruega fazendo a mediação entre o Maduro e a oposição lá da Venezuela. Visavam realizar eleições presidenciais no segundo semestre desse ano com observação internacional. Maduro afirmou então que os acordos estão mortalmente feridos e colocou-os em terapia intensiva. Ou seja, acabou os acordos. Não tem acordo, é ele que vai ser o novo presidente, acabou, não tem mais oposição. Você acha que qualquer acordo com a Guiana vai ser seguido? Então, olha, a Guiana que se cuide ao sentar na mesa com um ditador comunista. E assim a gente encerra esse nosso giro de informação quando são 7 horas mais 17 minutos.